Obrigado, pessoal. Obrigado. Pode se sentar. Você pode se sentar também, por favor. Os adolescentes podem descer, por gentileza. Vai ter lá a ministração na sala deles. Vai ser uma bênção. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Oh, aleluia. Tá fresquinho hoje. Amém, irmãos? Já teve dias mais quentes, irmãos. Então, hoje tá bom, nós estamos no lucro. Deus é bom. Amados, o tema da ministração de hoje, eu sei que alguns de vocês vão arrepiar os cabelos aí, mas hoje o tema da ministração é cura interior. Ó. Vamos aprender um pouco a respeito disso? Amém? Você vai sair daqui craque em cura interior, amém? Eu fui muito abençoado ao estudar sobre isso e eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que diz respeito a esse ensinamento que tem por aí a respeito de cura interior. As pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, o senhor não faz aqui cura interior na igreja, o senhor não faz trabalho de regressão? Não, irmão, isso aí, nós não fazemos isso aqui. Esse trabalho de regressão a gente deixa lá com um psicólogo que tem toda uma técnica para trabalhar com isso, não é a nossa praia. Nossa praia é trabalhar com a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Certa vez, eu tinha lá meus 12 anos de idade por aí. Já faz tempo, viu? Mas tinha meus 12 anos de idade e eu estava assistindo televisão, sessão da tarde, lá na minha casa, ó. Ou era Lagoa Azul ou era o Leão Vesgo. Só passava esses dois filmes na sessão da tarde. Quem é do meu tempo aí sabe o que eu estou falando. Assisti 300 vezes esses filmes. Até a fala eu sei. Mas estava eu assistindo e deu um probleminha na televisão. Ó, aquelas televisões, vocês mais jovens não sabem, mas a televisão antigamente tinha um negócio atrás dela chamado tubo de imagem. A caixa era dessa largura assim, ó. Sabe, né? Eu fui lá, resolvi entender o que estava acontecendo. Abri a caixa, peguei a chave de fenda do meu pai e fui batendo nos lugarzinhos lá assim. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui que está fora do normal. De repente, tinha uma placa eletrônica assim na televisão. Na hora que eu bati assim, puf! Queimou a televisão de vez, a chave de fenda cortou. E eu falei assim: o que eu vou dizer para o meu pai e para minha mãe agora? Complicou tudo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando nós não temos conhecimento a respeito de uma determinada área, a gente gosta de nos tornarmos, nós gostamos de nos tornarmos aventureiros. E aí a gente acaba entrando em algumas áreas que a gente não conhece, não domina e acaba fazendo bobagem. Sim ou não? Você nunca fez uma coisa dessa na sua vida, né? Achei uma parceira aqui. Toca aqui, finalmente. Você também? Pronto. É nóis isso. Irmão, você não tem ideia de quantas coisas que eu já fiz na minha vida que eu não entendia bulhufas. E acabei me dando mal por causa disso. Porque eu achava que sabia alguma coisa. Ó, você vê. Quando o conhecimento chega,
Se eu tivesse o conhecimento apropriado de televisão, eu com certeza teria aberto aquela televisão e jamais, em tempo algum, em momento algum, colocaria uma chave de fenda na placa eletrônica. Porque provavelmente eu iria, como eu tomei um choque, o que eu iria fazer? Eu iria com equipamento apropriado, correto, fazer aquilo que precisava ser feito naquela televisão. A televisão estava com um problema interno e precisava de solução. Vocês estão comigo? O ser humano, falando a respeito de ser humano, falando a respeito de cura interior, na Bíblia não existe uma única linha que nos ensina, que nos inspira e que nos orienta a trabalhar com essa doutrina que é ensinada por aí. Nada, irmãos, não existe nada na Bíblia sobre isso, sobre cura interior. E pastor, e agora? Como é que eu faço? Eu já fiz tanta cura interior na minha igreja. Oh, seja bem-vindo, eu também já fiz. Eu também já ministrei, irmãos, mas isso faz parte do meu passado, graças a Deus. Mas quando o conhecimento chega, a gente entende corretamente, entendendo corretamente, a gente sabe o que pode e o que não pode da palavra. Amém, irmãos? E uma vez eu perguntei para uma pessoa assim, fulano está precisando de cura interior. Aí ele virou para mim e falou assim, dá 1 litro de metiolate para ele, que ele vai ser curado. Ó, bebe, quem sabe o que é metiolate? Não, esse que você conhece não dói não. O que dói é o outro. Aquele doía. Aquilo era um instrumento de tortura praticado pelos pais para com os filhos de maneira legal. O governo permitia. Aquilo era terrível, irmão. Aquele metiolate ardia, viu? Meu Deus! Você chorava de escorrer lágrima na hora que colocava aquilo no machucado. Mas está tudo bem. Então vamos entender um pouco a respeito disso. Amém, irmãos? Para você não sair daqui com dúvidas a respeito disso. Amém? Para que você saia daqui sabendo aquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Abra a sua Bíblia. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Deus me dê graça para poder ministrar essa ministração hoje no tempo recorde. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 23. Você achou? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha para mim aqui agora. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que o ser humano, ele é um ser em 3 dimensões. Você pode dizer comigo 3 dimensões? O que ele é? O ser humano, ele é um espírito. Ele tem uma alma e habita num corpo. Esse corpo aqui que vocês estão vendo, magrinho, e agora está ficando mais sarado, porque eu estou fazendo uns ginásios aí, puxando uns pesos para poder ficar saudável, para poder trazer a palavra para você durante mais tempo. Amém? Amém, irmãos? Tem que cuidar do corpo.
Esse corpo, querido, não é quem eu sou efetivamente. Esse corpo, um dia, vai para debaixo da terra ou vai subir para o céu. Né? E essa é a bendita esperança. Amém, irmãos? Essa semana eu tive a minha mãezinha, ela partiu. Ó, foi para o céu. Olha a glória. Está lá agora, já lá, ó. Dançando na presença de Deus, celebrando, cantando com os anjos, cantando com meu pai, rapaz. Olha, revendo as amigas. Sem dor, sem sofrimento, sem nada. Eita. Morreu do jeito que ela sempre quis, sem dor, sem sofrimento nenhum. 94 anos, bem vivido. Chegou o dia, passou a régua. Tô indo. Chegou. Glória a Deus. Pastor, só não está triste, não? Rapaz, eu já fiquei triste que eu precisava. Já chorei o tanto que eu precisava nessa semana. Então acabou, agora vamos seguir a vida, porque tem mais coisas para fazer. Amém, irmãos? Glória a Deus, e eu sei que um dia eu vou estar com ela. Pronto. Esse corpo, ele é um corpo corruptível. Esse corpo é simplesmente o transporte aqui nessa terra de quem realmente eu sou. Eu sou um espírito, você é um espírito, irmão. E você tem uma alma. O que é a alma? A alma é os seus pensamentos, é a sua mente. É o lugar das suas emoções. A gente faz essa separação de espírito, alma e corpo de uma maneira didática, só para você compreender um pouco melhor o estudo. Mas, na verdade, nós somos um ser único. Por quê? Porque tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo precisa de salvação. Amém, irmãos? E todos eles vão, no seu devido tempo, encontrar essa salvação. O espírito é salvo quando a pessoa reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É imediato. A mudança é imediata. O espírito é novo. A palavra nos ensina assim. A alma, os pensamentos, precisam ser mudados, irmãos, ao longo do tempo. Ei, quando você nasceu, é como se você fosse um computador zero. Um computador nunca usado. Primeira vez que você liga o computador, o que acontece? Ele começa a absorver informações de acordo com os toques que você vai dando no computador. E ele vai armazenando aquilo ali no HD dele, ó, durante tempos. Estou falando certo, pessoal do IT? Estou falando certo? Vai armazenando informações ali. Daqui a 3 anos, ou então igual o meu notebook lá, daqui a 9 anos, ele já está assim, quase não ligando, de tanta informação que tem ali dentro. Anos e anos, você colocando informação dentro dele. A mesma coisa é você e eu. Você, querido, estava em Deus. E você foi criado em Deus. E quando a sua mãe te deu a luz e você veio a este mundo, começou as informações serem colocadas no seu HD. Tempos e tempos. Informações boas e informações nem tão boas. Quantos de nós aqui não tivemos problemas na nossa infância, na nossa adolescência? Passamos por momentos tristes, momentos constrangedores. Quantos de nós aqui? E essas informações, querido, não são deletadas. Não tem como formatar esse HD, infelizmente, não tem como, sei lá, formata e bota tudo zerado. Não existe isso. Não existe isso. Não se formata a informação que está contida na alma. Aquilo, vez por outra, vem à memória. E aí vem também a alegria daquele momento agradável que você teve lá com a sua mãe, que eu tive com a minha, mas vem os momentos também terríveis. De quando uma turma
15 pessoas vieram atrás de mim para me bater no meio da rua. Aquilo criou um trauma na minha cabeça. Com certeza, boa coisa eu não fiz, né? Mas isso é uma outra história. Percebe? Então vai gerando dentro de nós traumas. Na nossa, aonde são esses traumas? Na mente. Fala, na minha mente. Então, tanto a alma, quanto o corpo, quanto o espírito, em um dado momento vão precisar de salvação. O espírito é salvo de imediato. A alma é um processo. E o corpo, a palavra de Deus nos diz que ele aguarda a redenção. Onde eu e você, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Oh, aleluia. E nós que estivermos vivos, encontraremos com ele nas alturas. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. E aí já não teremos mais um corpo corruptível, sujeito às intempéries dessa vida, como doença, envelhecimento, dor. Já não teremos. Seremos como Jesus Cristo, ressurreto. Estava lá, de boa. Saiu ali, passou pela parede, entrou dentro da casa do outro. Aí o pessoal, é um fantasma. Não, sou eu. Calma. Pensa nisso, irmãos. Que glorioso. Percebe, então? O corpo do ser humano, ele precisa dessa salvação. E nós vamos ver isso mais para frente. Amém? Cura interior. Antes de falar disso, essa expressão, que alguns determinam como sendo uma doutrina bíblica, não se encontra uma única vez nas Escrituras, como já disse. Por que alguns praticam isso? Talvez por desconhecimento ou por sincretismo, irmão. Nós somos um povo que vira e mexe, fazemos um sincretismo religioso tremendo. A gente vem de um determinado lugar e traz toda aquela gama de informações daquele lugar para dentro do novo lugar que nós estivemos. Chama-se sincretismo. Mas o que devemos fazer? Devemos ignorar pastor, preciso ignorar as minhas dores, meus sofrimentos. Estou tão triste. Não, irmão. Nós só precisamos aprender a lidar com isso e a ver o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Amém, irmãos? Cura interior. O remédio para a cura física age na enfermidade. Já a cura interior tenciona tratar de curas que ocorrem no âmbito da alma. Lembrando que o homem é um ser em 3 dimensões. Quem faz cura interior tenta tratar da alma. Mas como a pessoa pode tratar da alma estando do lado de fora? A cura interior necessariamente parte de algo de fora para dentro. E aí começa a acontecer os maiores problemas, porque nem eu e nem você teremos a capacidade de poder entrar dentro do ser humano e mudar nada dentro dele. E eu não estou aqui desqualificando o trabalho dos psicólogos. Psicologia é um ramo da ciência e precisa ser respeitada, ok? Mas até mesmo a psicologia, ela tem o seu limite de ação, a sua esfera de atuação. E aí gera um outro problema, é que tem muito crente querendo ir além da psicologia, onde o homem jamais esteve. Até parece slogan de filme, né? Quantos aqui já ouviram aquela expressão assim? Gato escaldado tem medo de água fria. Já ouviram? Gato escaldado tem medo de água fria. Por quê? Se você pegar um gato e jogar ele numa água fervendo, vai escaldar o bichinho, não vai? E você vai ter problema com a justiça, porque hoje em dia, se você fizer isso, justiça bate na sua porta. Por isso, você vai lá, você está com maus tratos nos animais. E eu acho bom.
Tadinho do bichinho. Mas vamos lá para o exemplo. Você pega ali aquele gato e coloca ele numa água escaldante. Sim ou não? Sim. Para o efeito do ditado, irmão. Para o efeito do ditado. Não façam isso em casa, você que está nos vendo. Não tente essa experiência em casa, essa experiência é terrível. Aí você pega aquele bichinho, colocou ali. O que vai acontecer com ele? Ele vai queimar seu pelo, sua pele. Sim ou não? Vai machucar ele. E aí, um bom samaritano, um bom veterinário, uma boa pessoa de um coração bom vai pegar aquele bichinho, coitadinho, vai pegar ele, vai cuidar dele. E vai sarar as feridas dele. E as feridas vão ser saradas, ele vai voltar a crescer o pelo e ele vai estar bonitinho. Mas na hora que ele vê uma bacia com água fria, ele vai te arranhar todo e vai, dar linha. Por quê? Porque ele não vai esperar para saber se aquela bacia está com água fria ou água escaldante. Ele não quer saber. Assim somos nós também, queridos. Passamos por momentos difíceis, passamos por momentos complicados, fomos curados, está tudo bem, mas na hora que a gente vê aquela situação volta na nossa mente todinha. Sabe o que significa? Nós estamos enfermos na nossa alma. Aquilo não foi tratado, aquilo não foi curado. Por isso que a gente, quando lembra dessas coisas, aquilo nos traz sofrimento. Mas não devia ser assim. Irmão, eu ia mostrar minha perna, mas não vou para poupar vocês. Mas eu tenho uma cicatriz aqui, eu tenho outra cicatriz aqui, coisa de menino. Menino que orava muito, sabe? Que ficava ali ajoelhado orando o tempo todo. Não era assim não. Então, eu tenho várias cicatrizes aqui pelo corpo. Tem no dedo do pé, machado. Beleza, irmão. Uma fartura de... Podemos contar aqui um monte. Cada uma dessas cicatrizes, eu lembro muito bem onde foi, como foi, por que foi que aconteceu. Deixa eu falar para você. Nenhuma delas me traz dor e sofrimento mais. Por quê? Porque eu, de certa forma, aprendi a lidar com elas. Eu vejo um machado encostado ali na cadeira, eu pego o machado e vou usar o machado sem problema nenhum. Mas quando eu fiz isso, quando eu tinha 4 anos de idade, o machado partiu meu dedo. Vocês estão comigo? Trouxe dor? Sim. Me traz lembrança, cicatriz? Sim. Mas me impede de voltar a usar o machado? Não. E é aí que você precisa entender, irmãos. A dor e o sofrimento que você teve foi algo que realmente aconteceu na sua vida, infelizmente. Mas você tem que se abrir para algo que possa te curar a ponto de que você possa viver uma vida, até mesmo se necessário for, se envolvendo novamente em outras relações, em outros relacionamentos, em outras situações que parecem com aquela primeira. Mas não é porque é parecido que vai ser igual. Vocês estão comigo? Não é porque uma mulher casou com um homem e aquele homem era um homem violento que agredia ela, que batia nela, que espancava ela e o casamento separou, que agora ela não pode se relacionar com outro homem que vai amá-la de verdade. Não, todos os homens são iguais. Todos são espancadores, todos são violentos. Não são, irmãos. Percebe, querido? Nós precisamos começar a abrir a nossa mente. E para a gente saber a respeito dessas coisas, nós precisamos ver sobre cura interior. E deixa eu andar aqui, que senão eu não vou conseguir.
A psicologia, ela utiliza a reestruturação cognitiva, uma das áreas que ela utiliza, para uma mudança de programação na pessoa. Ela tenta corrigir ou tratar esses problemas, porém é uma tentativa de fora para dentro. Mas o problema é que essa transformação precisa acontecer de dentro para fora. Então ela consegue ir até certo ponto. Mas chega um determinado momento que precisa entrar com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Olha lá comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. A palavra de Deus diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus criou a mim e criou a você, Ele não criou nem a mim nem a você para vivermos de enfermidades, para vivermos uma vida triste, para vivermos em depressão, seja enfermidade física, seja enfermidade da alma. Ele nos criou como Ele é e Deus não anda enfermo. Gabriel, essa noite eu acordei com a enxaqueca. Não, irmãos. Enfermidade não tem lá no céu. E quantos sabem que existe um princípio, se não tem, você não recebe? Vou melhorar para você. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Me dá uma nota de 500 euros aqui agora, pastor Mateus. Não tem? Por quê? Por que você não vai me dar? Ah, porque não tem. Está vendo? Estás a ver? Ele não tem. Mas me dá um chaveiro da Porsche agora. Dá aqui. Ele vai me dar por quê? Pronto, está aqui. Chaveiro da Porsche. Pronto, está aqui. Percebe, irmãos? Por que ele pode me dar esse chaveiro da Porsche? Porque ele tem. Por que ele não me deu os 500 euros? Porque ele não tem. Por que Deus não te dá enfermidade? Porque ele não tem, irmãos. Ele não dá aquilo que não tem, aquilo que não pertence ao caráter dele, obrigado. Ele só dá aquilo que ele tem, querido, e ele te deu saúde mental. Amém, irmãos? O que acontece? O que acontece é o seguinte, quando a gente olha para o Velho Testamento, a gente olha lá em Gênesis e vê que Deus criou o homem, a gente vê também que houve uma queda. O homem pecou. E à medida que o homem pecou, ele se distanciou de Deus, ele se desconectou de Deus. O homem se tornou inimigo de Deus. Deus se tornou inimigo do homem? Sim ou não? Não. Deus nunca se tornou inimigo do homem, mas o homem escolheu andar por caminhos que Deus não andava. E cada vez mais, por andar longe de Deus, ele foi desconhecendo a Deus. Adão conhecia muito pouco de Deus. E ao longo do tempo que foi passando, ele foi conhecendo cada vez menos. E os filhos dele, menos ainda. E os netos, menos. E os tataranetos. Irmão, geração. Mudar uma cultura leva gerações, irmãos. Não se muda uma cultura de uma hora para outra. E aí chega um momento em que Deus separa um povo para adorá-lo.
E lá no deserto a gente vê, Deus manda construir um negócio chamado tabernáculo. E no tabernáculo Deus se manifestaria ao homem. E dentro do tabernáculo Deus mandou construir uma caixa chamada de arca. E a presença de Deus estaria dentro daquela caixa. Era o desejo de Deus habitar numa caixa? Não, irmão. Mas isso era necessário para a revelação que havia naquela época, naquele momento. O povo precisava ver o espetacular, porque aquele povo ainda não estava preparado para andar em fé. Porque fé não anda segundo aquilo que vê, mas segundo aquilo que crê. Amém, irmãos? Então, o tempo passa. Moisés veio, libertou o povo, e o povo passava a fazer sacrifícios e sacrificava animais, tudo aquilo, por quê? Porque era assim, a revelação era limitada de uma adoração. Mas chegou um tempo, quando Jesus estava nessa terra, ele encontra com uma mulher, e essa mulher fala assim, no João capítulo 4, verso 19. João capítulo 4, verso 19, diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Irmãos, olha para mim aqui agora. Havia ali uma questão. Samaritanos e judeus. Um adorava no templo, o outro adorava no monte. Onde é que eu adoro? Onde é que é o lugar que tem a presença de Deus? Onde que eu vou buscar a presença de Deus? Que eu quero, já que você é profeta, já que você é um rabi, eu quero ir aonde tem lugar certo de adoração. E aí Jesus pega e fala com ela, versículo 20, versículo 21, disse Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não mais num monte, não mais numa caixa, não mais num templo, mas agora dentro. O Espírito Santo veio para dentro do homem. Jesus Cristo veio nessa terra, andou nessa terra, fez o bem o tempo todo, curando a todos os enfermos, curando todos aqueles que tinham algum problema de enfermidade, sejam ela psíquica, seja ela de cura física. Curou a todos. Subiu naquela cruz, morreu justamente para isso, para que eu e você fôssemos de uma vez para sempre curados. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você, meu irmão. Você acha que Jesus curou a mim e a você de todas as nossas enfermidades físicas, mas esqueceu da enfermidade da alma? Espera aí. Eu acho que... será que ele não esqueceu, não? Porque é aí que reside o problema, meu amado. É que quando eu tenho problemas na minha alma, eu começo a querer voltar no meu passado, quando na verdade a palavra de Deus... Ei, escuta isso, se você não lembrar de nada do que eu falei, lembra disso. A palavra de Deus diz que Ele jamais se lembra dos nossos pecados. Se Deus não se lembra dos meus pecados, o que eu tenho que fazer de lá ficar remoendo aquelas coisas que eu fiz de errado no dia 23 de fevereiro de 75? Fala sério, irmãos. Ontem eu estava dando banho no meu gato. Não escaldei ele.
mas percebi que ele estava com um machucadinho, assim atrás da orelha. Logo, fui ver a orelhinha dele, estava com algumas secreções que não são normais. Fiz asepsia, tratei dele direitinho e peguei e retirei aquela casca que estava ali de machucado. Na hora que eu retirei aquela casca de machucado, automaticamente veio à tona o machucado em si, a feridinha. Fomos lá e tratamos a ferida dele. Aquilo vai sarar, irmãos. Agora, se todo dia eu for lá e arrancar aquela ferida, aquilo não vai sarar nunca. E o que se faz? A tentativa, na boa fé das pessoas, tanto de quem faz. Eu estou lidando com gente séria, tá? Eu não estou lidando com gente que picareta, não. Tanto de quem faz o trabalho de cura interior, quanto de quem está recebendo a cura interior, o desejo é um só, de poder ir lá no seu passado, dar uma mexida lá de alguma forma, rever algumas coisas e sair dali curado. Isso é boa fé, irmãos. Mas deixa eu te dizer, isso não resolve. Daqui a 1 ano você vai estar com a casquinha lá de novo no mesmo lugar. Daqui a 5 anos você vai estar com a casquinha lá no mesmo lugar, precisando arrancar aquela casca feia fora. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Porque a cura que você precisa na sua alma, Jesus Cristo já fez na cruz por você e por mim. A questão toda é que quanto mais eu desconheço a Deus, menos eu conheço aquilo que Ele fez por mim. E quanto mais eu conheço aquilo que Ele fez por mim, mais eu tomo posse da vida abundante que Ele tem para a minha vida. E quando chega uma informação, tipo o seguinte, o diabo chega e fala assim, eu sei o que você fez em 13 de agosto de 75. Eu vou virar e falar assim para ele, para o diabo, falar assim, fui eu não. Foi você sim, fui eu não, foi o velho homem. Eu sou novo. Eu sou novo. Quem fez o que fez, fez no passado, e o meu passado está lá, Jesus não lembra dele. Eu ouvi um testemunho ontem, que eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês isso. Um pastor, 2 pastores, conversando, um do Verbo da Vida e outro que não era do Verbo da Vida, que não cria muito bem como a gente crê. E um virou para o outro, falou, o que não cria virou e falou assim, eu não acredito muito nessa palavra da fé que vocês pregam, não. Vocês são muito triunfalistas, que não sei o quê. Eu não acredito, não. Se você disser para mim o que eu fiz de errado há 2 semanas atrás, eu vou acreditar nisso que você está dizendo. Rapaz, o pastor do Verbo da Vida foi para casa. Coçou a cabeça, foi para a oração. Senhor, revela para mim o que ele fez, para eu possa alcançar ele. Está lá orando. Aí o Espírito Santo virou e falou assim para ele, não posso te revelar. Aí ele, por quê? Porque eu já me esqueci de tudo que ele fez. Aí ele foi lá e virou para o outro irmão, virou e falou assim, não posso te revelar. Eu disse. Mas Deus me falou por que não pode revelar. É? Porque ele não se lembra mais dos seus pecados. Meu Deus! Meu Deus! Isso é glorioso, irmãos! Agora, se ele não se lembra, por que eu tenho que ficar lembrando ele? Esquece, irmãos. Vai viver sua vida. Deus é Espírito. E Ele se relaciona comigo e com você no nosso espírito. Deus jamais vai comunicar alguma coisa para você no seu corpo físico, na sua alma.
Deus vai comunicar no seu espírito, o seu espírito vai comunicar com a sua alma, e a sua alma vai mandar impulsos elétricos para o seu corpo, para que o seu corpo possa reagir. É assim que funciona, irmãos. Não é o inverso. Por isso que eu preciso, primeiramente, ser curado no meu espírito. Então, se eu fui curado no meu espírito, querido, o resto tudo vai se alinhando. No nascimento do homem, ele passa a receber todo tipo de informação na sua alma. Ela que até então estava conectada exclusivamente a Deus. A alma jamais se separa do seu espírito. A Bíblia é capaz de discernir alma e espírito. Ó, pastor, o senhor está falando uma coisa e está falando outra agora. Vou te explicar. A Bíblia diz que ela é capaz de discernir alma e espírito. Sim ou não? Ela diz isso? Diz. Pode se separar alma e espírito? Não. Não é separação, irmão. O significado aqui não é separação. O significado aqui é compreensão. Então, quando ela fala que a Bíblia é capaz de discernir, alma e espírito é compreender as coisas da alma e compreender as coisas do espírito. Quando eu compreendo as coisas do espírito, fica mais fácil eu compreender as coisas da alma. E uma vez compreendendo as coisas da alma, irmãos, eu vou viver melhor. Por quê, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você descobre quem manda aqui, a sua vida se torna melhor. Quem manda aqui tem que ser o meu espírito. Não é a minha alma, porque a minha alma é cheia de vontades, cheia de desejos. Levantar para ir na igreja hoje não. Fiquei vendo o jogo do Flamengo até 2:30 da manhã. Que tem eu contigo, preguiçoso? Levanta dessa cama. Quem manda aqui? É a minha alma? São as minhas emoções? São as minhas vontades? Ou sou eu, o meu espírito recriado, que manda alguma coisa aqui? Quem manda aqui sou eu, não é a minha alma, não são as minhas emoções. Os pensamentos do homem eram maus. Pensamentos na alma que foi sendo angustiada por causas externas. O homem foi afetado primeiro no espírito, a seguir na alma e por fim no corpo. Quando ele foi afetado, perdeu a salvação no espírito. Sim ou não? Adão perdeu a salvação no espírito. Afetou a sua alma, chegou no corpo. Agora o processo é inverso. Ele recebe a salvação no espírito, para afetar a alma, para chegar no corpo. Amém, irmãos? Gênesis 6:3 diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este homem é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Não foi a maldade de Deus, irmãos. Foi a maldade do homem. Por causa do seu distanciamento de Deus. Porque ele passou a desconhecer a Deus. O problema do homem, ele foi resolvido por Deus. O maior problema do homem foi resolvido por Deus no espírito. E a influência do espírito vai transformando a sua alma pela palavra de Deus. Romanos capítulo 3, verso 19. Abre comigo, eu quero que você leia esse texto comigo. Nós vamos chegar lá, irmãos.
Romanos 3,19 diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Paulo está dizendo aqui, todos foram culpados. Não há nenhum justo, nenhum sequer, até esse momento. Até que veio a justificação em Cristo Jesus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Aleluia. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Você fala comigo, gratuitamente. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ei, impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas agora, irmãos, eu e você não temos que voltar à prática desses pecados que anteriormente Deus já nos deixou impunes. Por quê? Porque em Cristo Jesus Ele nos perdoou desses pecados. Agora, se Ele nos perdoou desses pecados, querido, eu não posso voltar lá. É como eu chegar, por exemplo, numa penitenciária, chegar lá na penitenciária e dizer assim: ei, vocês aqui, pega 10 prisioneiros lá. Vamos fazer o seguinte, quantos anos você tem de cadeia? Ah, eu tenho 30, o outro 100, o outro 40, o outro 50. Soma tudo aí, deu 820 anos. Pronto, eu vou pagar esses 820 anos para vocês. Eu vou assumir a culpa de vocês. Eu vou ficar aqui por vocês. Mas para quê? Para que vocês possam ir lá para fora, voltar à vida que vocês viviam antigamente? Não, vocês vão voltar lá para fora para viver a minha vida lá fora. A vida que eu vivo lá fora, vocês vão viver. É uma vida de justiça, uma vida boa, uma vida fazendo bem, uma vida sem marginalidade. É isso que vocês vão viver lá fora. Estamos feito o negócio? Está feito. Foi isso que Jesus fez comigo e com você, irmão. Nós éramos culpados, mas Ele falou assim: me dá a culpa de vocês aqui. Me dá o que vocês têm de culpa, mas por favor, eu vou assumir a culpa de vocês. Vocês vão sair daqui agora sem culpa alguma, mas agora vocês vão viver lá fora a vida que eu vivi, fazendo bem, libertando os cativos do pecado, do diabo, curando os oprimidos. É para isso que nós somos chamados. É para isso que nós somos verdadeiramente livres. Aleluia. Eu e você, queridos, somos uma nova criação. As coisas velhas se passaram. Quantos já leram esse versículo? Fala assim comigo, as coisas velhas se passaram. Que coisas velhas são essas? O meu passado, irmão. Aquilo que me aconteceu ontem. A dor que eu tive passou. O meu sofrimento, tudo que aconteceu comigo no passado, irmãos, passou, irmão, passou. As coisas velhas passaram. A gente é pronto para falar esse versículo, mas a gente não pensa nesse versículo, na grandeza que esse versículo é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo. Se fez novo, para que eu preciso ficar entrando lá? Espera aí, irmãos, deixa eu orar com você. Deixa eu orar aqui, vem cá, pastor Mateus. Deixa eu orar com você aqui. Deixa eu entrar lá dentro da sua mente. Muito pecado. Irmãos, eu não estou querendo ridicularizar ninguém que faça isso. Eu já fiz isso muito, irmãos. Se tem alguém aqui querendo ridicularizar alguém, esse alguém sou eu mesmo ridicularizando a mim mesmo, porque eu já fiz isso demais. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que isso não resolve o problema dele.
O que resolve o problema dele é ele saber quem ele é em Cristo Jesus. É saber que Jesus Cristo já fez tudo por mim e por você, inclusive a cura interior. Inclusive a cura interior. Então, o que eu preciso fazer? Eu não tomo posse da salvação, sim ou não? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, o que você está fazendo? Tomando posse da salvação. Sim ou não? Jesus morreu por você? Sim ou não? Então você toma posse da salvação. Como é que toma posse da salvação? Falando. Como é que eu falo? Eu preciso dizer. A palavra de Deus me ensina que se eu crer com o coração e confessar com a minha boca, eu serei salvo. Então eu preciso dizer. Se eu creio que ele morreu na cruz, se eu creio que ele ressuscitou, se eu creio que ele me deu uma nova vida, eu preciso dizer isso. Então diga, irmão. É simples assim. Ah, pastor, mas não pode ser simples assim, não. Deixa eu dizer, pode e é. Se eu virar para você e falar assim, olha, quanto você está devendo lá no banco, André? Para quitar aquele carro e aquela casa? 200 mil euros? É, pronto. Pode ir lá no banco, fala lá com o gerente, que eu mandei você passar lá. Assina os documentos que está tudo pago lá. Aí amanhã ele chega lá no gerente, o André chega lá no banco, e o gerente fala assim, o senhor é o senhor André? O senhor Márcio falou comigo. Ok, só assina esses documentos aqui. Assinou os documentos. Aí o André vai falar assim, mas não é possível que é tão simples assim. Vou ficar livre de uma dívida de 200 mil euros assim, tão fácil? Ei, foi fácil para ele, mas a mim me custou. Eu tive que pagar um preço para que ele não devesse mais. Entendeu? Pode ser simples para ele, porque ele só precisa tomar posse. Assim é a salvação. Você só precisa tomar posse, porque o difícil quem fez foi Jesus. Agora, vamos lá. E ele morreu na cruz, foi só para salvar você, para você poder ir para o céu, bonitão lá, chegar lá, um anjinho, tocando harpa. Sim ou não? Claro que não. Ele morreu para você ter saúde também, sabia? Cura divina é um direito seu, que ele conquistou na cruz. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados por causa de Jesus. Amém? Então, que tal a mesma medida de fé que você precisa ter para a salvação e tomar posse da salvação, é a mesma medida de fé que você precisa crer para tomar posse da sua cura divina. É a mesma. Então, você está curado no seu corpo físico. Pronto, é assim. Você crê que você é salvo? Você crê que você é curado? E na sua mente, meu lindo, minha linda, por que você precisa fazer cura da alma? Cura interior, se Jesus já fez isso por você de uma vez por todas. É a mesma, irmãos. É a mesma cura. Tanto no corpo quanto na sua mente, na sua alma. Ele fez. Ele não vai fazer de novo, ele já fez na cruz. Você precisa o quê? Tomar posse. Acreditar é ter a mesma fé que fez você a crer para a salvação, é a mesma fé que fez você crer para o seu corpo físico, é a mesma fé que faz você crer para a sua cura da sua alma. Pronto, uma vez curados estamos. E agora? O que nós vamos fazer? O que vai ser de mim?
Volta lá naquele texto que eu li primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Oh, aleluia. Deus é bom. Coloquei base aqui para você entender. Agora que você já tem a base, agora eu vou dar para você agora a receita do bolo. Amém? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Ou seja, ele deixou alguma coisa de fora aqui sem fazer? Não. Espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros. O que ele está falando, irmãos? Inteiros, sem defeitos, sem problemas. Ei, ele que está dizendo isso. É a Bíblia que diz isso. Que eu e você podemos ser encontrados assim. No nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Íntegros, inteiros, sem defeito, sem anomalia. E irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, olha só, eu quero que você veja essa palavrinha santifique. Gostei dessa... no grego, o que é santificação? Você sabe? Alguém sabe o que é santificação? Santifique, santificação? Alguém se aventura? Um de cada vez? Separado? Quem mais? Eu fui estudar o que significa santificação. E uma coisa me chamou muita atenção nessa questão da santificação. No grego, eu não vou me aventurar a falar a palavra no grego, não, porque eu acho que eu vou errar. Mas eu vou te dizer o que uma das traduções possíveis significa purificar internamente pela renovação da alma. Purificar internamente pela renovação da alma. O que é a alma? Irmãos, não confunda a alma com o espírito. Não existe alma penada, não, irmão. A nossa alma não fica voando aí, não. Às vezes as pessoas confundem espírito com alma. Não são a mesma coisa, não. A alma é o lugar das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E o que está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que aqui preciso ser purificado internamente pela renovação da alma. Agora, a chave para a cura interior. Romanos capítulo 12. Abre aí comigo agora. Quanto mais, querida, consciência da eternidade eu tenho e da redenção em Cristo Jesus, menos os problemas dessa vida vão me afetar. Isso é fato. Quanto mais consciência da eternidade e da redenção que eu tenho, menos os problemas dessa vida vão me afetar. Pastor, significa que os problemas não vão chegar? Vão chegar. Significa que o diabo vai parar de falar no meu ouvido? Não, ele vai continuar falando. Como eu disse aquela hora. Eu sei o que você fez semana passada. Não? Fui eu não, foi o outro. O velho homem.
O novo homem não fez isso. Irmão, tem consciência disso, irmãos, que Deus não se lembra dessas coisas, do que nós fizemos antes. Deus não se lembra, querido, porque se Deus lembrasse do que nós tivéssemos feito, misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui, não. O que Jesus fez, querido, valeu a pena. O que Jesus fez foi para sempre. Ele fez de uma vez para sempre. Sabe aquele pai que vira para o filho e fala assim: eu já te falei 1000 vezes para você não fazer isso. Irmão, isso não funciona com Deus, não. Não é assim com Deus, não. Graças a Deus por isso. O pessoal do louvor podia vir aqui. Eu vou ler Romanos 12. E eu vou te dar a chave para você saber a respeito de cura interior. Romanos capítulo 12. Vocês querem na versão de Paulo ou na versão do Mineiro? Outro dia eu falo para vocês a versão do Mineiro. Vamos falar aqui da versão de Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos. Ei, eu estou te chamando, presta atenção no que eu estou te falando. Olha o que eu estou dizendo, presta atenção nas misericórdias de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Ele está rogando para que eu e você preste atenção. Por que ele precisa fazer isso? Porque tem muita gente desatento. Porque tem muitos de nós, querido, que ainda caem nessa conversa. Irmão, não precisa, irmãos. Uma vez salvo, salvo para sempre, querido, até que você possa fazer uma bobagem. A única pessoa que pode te tirar do lugar de salvação é você mesmo. Quando você nega Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, aí, meu irmão, aí não tem mais o que fazer, não. Se você quiser saber mais sobre isso, Hebreus capítulo 6 fala sobre isso. Mas se o meu espírito, ele foi salvo, a minha alma precisa de salvação, o meu corpo vai ser salvo um dia. E olha o que diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, eu preciso sacrificar o meu corpo. Como que eu sacrifico o meu corpo? O meu espírito, o Espírito de Deus, em contato com o meu espírito, recebe uma informação. Agora, o meu espírito recriado dá uma informação para a minha alma. E a minha alma agora manda estímulos elétricos para o meu corpo para eu agir da forma correta. Ei, ninguém coloca uma faca no seu pescoço para você continuar vivendo do jeito que você vivia antes. Você vive do jeito que você vivia antes, se você quiser. Não transfira a responsabilidade. Quem transferiu a responsabilidade foi Eva. Foi Adão. Foi Eva. Foi Adão. Foi os dois. Eva. Ah, mas foi Adão que me disse que era para ser assim. E Adão virou e falou assim: não, foi a mulher que tu me destes. E a mulher olhou, o cachorro já tinha dado fora há muito tempo. Não me envolva nessa.
Ninguém assume responsabilidade. Sou eu e você, querido, que somos responsáveis pela nossa vida. Sou eu e você, querido, que somos responsáveis por como nós vivemos. Se nós quisermos fazermos de nós coitadinhos e vivermos presos no passado, nos sofrimentos que tivemos, nós vamos viver. Mas se nós quisermos, nós podemos viver uma vida diferente. Nós podemos viver uma vida em Cristo Jesus. Nós podemos viver uma vida que Ele preparou para nós. Uma vida abundante. João 10:10 diz assim, que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus falando dele, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu, sinceramente, irmãos, eu não consigo ver uma vida abundante de uma pessoa que vive sofrendo. Preso no passado, preso nos problemas que enfrentou, querido. Cada um de nós tem os seus problemas. Eu não vou contar aqui o que eu passei, não. Eu não vou dar aqui para você o meu testemunho de jeito nenhum. Mas eu tenho o meu testemunho e você deve ter o seu. Mas deixa eu te falar. Nenhum dos meus testemunhos contribuíram para eu estar aqui. Quem contribuiu para eu estar aqui foi a palavra de Deus, aquilo que ela fez em mim, a transformação que ela produziu em mim. E é essa palavra que vai produzir transformação na sua vida e que vai te colocar em lugares que você jamais pensou em pisar. É a palavra de Deus. Talvez você não esteja vendo isso hoje naturalmente. Talvez essa não seja a sua realidade hoje. Mas eu quero te dizer, é ela que vai te levar para o próximo passo. É a palavra de Deus que vai te colocar em lugares altos. É a palavra de Deus que vai te levar mais longe. Para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E agora ele fala, versículo 2: e não vos conformeis com este século. O que ele está falando? Não tome o molde daquilo que querem dizer para você. Se você pegar água e colocar naquelas forminhas de gelo, se a forminha de gelo for de forminhas quadradinhas, o gelo vai sair redondo, sim ou não? Não. Vai sair o quê? Quadradinho. Mas se a forminha for redondinha, o gelo vai sair redondinho. O que a palavra está dizendo? Que eu e você não temos que tomar a forma deste século. Não deixe que as pessoas te rotulem e digam para você como que você deve proceder, como que você deve agir. Ei, você realmente foi um sofredor a vida inteira. Eu estou com você nesse seu sofrimento. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Isso é tomar forma. Isso é se conformar com o sofrimento. Deixa eu te dizer, nem sempre as pessoas vão dizer coisas boas para você, querido. Às vezes elas vão até parecer serem boas, para que você tome a forma, para que você se acomode, para que você aceite aquela circunstância que você está vivendo. Ei, Deus te chamou, querido, para levantar, sacudir a poeira. Ei, vambora, lindão, vamos para frente, a vida segue. Eu sei que muitas vezes, querida, a gente precisa fazer um esforço. Muitas vezes é necessário um esforço da nossa parte. Mas, querido, deixa eu te dizer, o esforço da nossa parte não se compara com o esforço da parte de Deus. Ele sim fez todo o esforço, para que eu e você não precisássemos mais viver conforme com a forma que o mundo determina, com a forma que as pessoas falam, com a forma que chega a informação nos nossos ouvidos. Querido, deixa eu te dizer uma coisa.
A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas também o medo vem por ouvir. A dúvida vem por ouvir. As mentiras vêm pelo ouvir. As frustrações e os enganos vêm pelo ouvir. Nós é que temos que selecionar aquilo que nós estamos ouvindo e colocando para dentro de nós. Comece a rejeitar as mentiras. Comece a rejeitar os enganos. Comece a rejeitar aquilo que não presta. E comece a aceitar o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Ei, eu sou sarado e curado. Ei, eu vou chegar onde ninguém mais chegou. Eu vou viver os planos de Deus para a minha vida. Ei, a despeito do que passou no meu passado, o meu passado ficou para trás. Eu vou viver o novo de Deus. Eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Ei, uma nova fase está a chegar. Um novo tempo está a chegar para a minha vida. Nada, nem ninguém vai me parar. Eu vou seguir. Eu vou avançar. Eu vou crescer. Eu vou produzir. Eu vou viver a minha melhor fase. Aleluia. Passou, irmão. Passou o evangelho, querido, o evangelho de Jesus Cristo. Você estuda a Bíblia inteirinha, e você jamais vai ver o evangelho de Jesus Cristo querendo lidar com o seu passado. O evangelho de Jesus Cristo lida com o seu futuro. O evangelho de Jesus Cristo mostra que lá no seu futuro está tudo bem. O evangelho de Jesus Cristo fala que Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos uma nova vida, para que nós tivéssemos uma vida abundante, para que o nosso futuro estivesse tudo bem. Ei, irmãos, essa é a nova vida em Cristo Jesus. Bem-vindo ao evangelho de Jesus Cristo. Bem-vindo à nova vida em Cristo Jesus. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Vamos ficar em pé.